Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar da conjuração baiana, né? Nós já falamos bastante ao longo desse nosso sistema EAD de algumas revoltas, né? De algumas revoluções, né? De independências, tá? E hoje a minha aula está associada à conjuração baiana, tá? Antes de ir para a conjuração baiana, quero fazer uma memória com vocês de tudo que a gente já foi estudando para que vocês liguem, né, a conjuração a todo esse movimento, senão não faz sentido, tá certo? Se recordam que tudo começa, né, no século XVIII, a partir de agora, porque a conjuração já está quase no final do século XVIII, né? Mas tem início com o movimento iluminista lá na França, né? No início do século XVIII. Se lembram? Todo o movimento iluminista, os filósofos, né? Que buscavam inspirar a população que tínhamos direitos, né? Ou seja, que era necessário lutar pelos direitos individuais, né? Pelos direitos naturais. Lembram disso? Depois, né? Passamos pela independência dos Estados Unidos. Se recordam? Os Estados Unidos, né? Colônias inglesas que conseguiram uma independência, né? Apoiada pela França, apoiada pela Espanha, né? Contra os pesados impostos cobrados da Inglaterra. Se lembram disso? Né? A famosa Guerra dos 7 Anos, passamos por esse cenário, certo? Depois, a nossa parada foi a Revolução Industrial, toda a movimentação da Revolução Industrial, as fases da Revolução, né? A Inglaterra como pioneira nessa revolução, os movimentos populares dentro da Revolução Francesa. Lembra, o professor Juan trabalhou com vocês? O ludismo, o cartismo. Então, tudo isso associado ao que tem início lá no início do século XVIII, né? Depois, a gente continuou o nosso trabalho e chegamos à Revolução Francesa, né? Ficamos aulas na Revolução Francesa, falando do início da Revolução, como essa Revolução se desenrola, né? Da liberdade, da igualdade, da fraternidade, bandeira do movimento revolucionário, os grupos sociais dentro da França revolucionária, se lembram? Primeiro, segundo, terceiro estado, o terceiro estado composto por girondinos, jacobinos, sans-culottes, tudo isso foi abordado até agora. Calma que eu chego lá, que é para vocês entenderem melhor o nosso conteúdo, tá bom? E, né, Juan deu 2 aulas maravilhosas sobre o período napoleônico, né? O golpe dos 18 do Brumário, bloqueio continental, falando das investidas napoleônicas na França e Europa, refletindo consequentemente no Brasil, tá certo? Então, tudo isso foi importante para nós entendermos. Daí, nós saímos do capítulo 3 e voltamos para o capítulo 1. Lembra que eu falei para vocês? Fiz inclusive um mapa mental para contextualizar, situar vocês no capítulo 1 de novo, tá? Onde no capítulo 1 a gente voltava e falava um pouquinho das entradas, das bandeiras, do sertanismo, né? E consequentemente a chegada dos portugueses bandeirantes em busca do ouro, o ciclo do ouro, né? Falamos que esse ciclo do ouro trouxe para o Brasil e para as regiões mineradoras gente de todos os lugares, de todos os tipos. Lembram? Bem, a partir das regiões,
né, mineradoras, a partir daquilo que nós já estudamos, que já fizemos as atividades, que vocês já têm, né, esse panorama, a gente falou de algumas revoltas nativistas. Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos. Lembra disso? O professor Juan já abordou com vocês, né? Que a revolta de Vila Rica, associada às casas de fundição, a guerra dos Emboabas, né? Associada à posse das minas, quem seriam então os donos das minas e assim por diante. E falando também da conjuração mineira ou, né, da Inconfidência Mineira. Dessa forma, eu falarei com vocês sobre a Conjuração Baiana, esse movimento, tá, que acontece na então capitania, na então província da Bahia, certo? Então vamos observar um desenrolar dessa conjuração, dessa inconfidência. Vamos lá. O que foi? Onde foi? Como foi? Por que foi? Movimentos nativistas de libertação, inspiradas, tá? Nos ideais iluministas e principalmente em dois movimentos que a gente já estudou: independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, certo? Olha lá, o que foi então? A conjuração, né, também denominada de revolta dos alfaiates, esqueci de falar isso, né? Muitas vezes a gente não vai encontrar conjuração baiana, mas a gente vai encontrar revolta dos alfaiates. É a mesma coisa, como lá atrás, né, a revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos, a mesma coisa, tá bom? Bem, então a gente tem um movimento de caráter emancipacionista. O que é isso? Qual era o objetivo desse movimento? Tá? O objetivo era, então, a independência, tá, de que havia ocorrido em Salvador. Olha lá, Salvador, em 1798, né, tinha aí uma quantidade aproximada de 60 mil habitantes, tá? Dos quais 40 mil eram afrodescendentes. Perceba? Por isso, então, é um objetivo de independência. Vamos lá, observe. Por que a gente tem isso? Porque até então, Salvador, lembra, era, né, a capital do Brasil. Com a corrida do ouro, o que vai acontecer? Salvador deixa de ser a capital e passa então a ser o Rio de Janeiro. Tudo isso influencia esse movimento, tá certo? Então vamos lá. Esse movimento então acontece na capitania da Bahia em 1789 e tem como objetivo o quê? A independência. Independência do povo baiano. Tá bom? Então, nós vamos nos preparando para entender todo esse cenário, tá? Por quê? Porque a gente está falando aí de 60 mil pessoas, 40 mil aproximadamente afrodescendentes, escravizados ou não, tá? Nós vamos ter libertos, nós vamos ter trabalhadores como soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros, vendedores ambulantes, chamados de mascates, lembram? Enfim, a população era muito diversificada e os interesses também, né, diversos, tá? Então a gente precisa contextualizar. Estamos falando de um movimento que visava a independência, tá? Principalmente a independência da coroa portuguesa, tá certo? Seus líderes queriam a proclamação de uma república baiense, ou seja, que a Bahia fosse independente, fosse livre
da metrópole, nesse caso de Portugal. E aí, como será? Vamos analisar? Para a gente compreender todo esse movimento, nós devemos pensar um pouquinho que a transferência da capital foi para o Rio de Janeiro. Essa mudança, quem sofre? Salvador. Por que Salvador vai sofrer? Porque todo o investimento vindo da metrópole com relação à capital deixava de ser para Salvador e passava então para o Rio de Janeiro. Viu? A gente tem ali a falta de um investimento de recursos destinados à cidade. Um outro fator importantíssimo, o aumento dos impostos. Perceba, assim como na independência dos Estados Unidos, que o fator primordial estava nas leis intoleráveis, lembra dos impostos, da lei do chá, do selo, do açúcar? Aqui também, o fator primordial associado, né, à separação, então o Rio de Janeiro passa a ser a capital, Salvador então deixa de ter investimentos, porque já não era capital, já não era mais tão importante, tão interessante para a metrópole. Necessário então fazer o quê? Aumentar os impostos. Às vezes exigências coloniais, né, vão piorar ainda mais as condições de vida das pessoas. Por quê? Porque aumenta imposto. Perceba que os trabalhadores, a mão de obra, a renda aqui não é tão grande assim, tá bom? Olha lá, qual é o cenário? O que a gente tem aí para desencadear essa revolta? Nós vamos ter uma condição de vida precária, tá? Porque aumentam os impostos, elevada carga tributária e falta de alimento. Muita gente. Então, não dava para abastecer, tá? Então, vamos lá. A abolição da escravidão era um fator primordial. Era necessário que se tivesse, né, que acontecesse essa abolição. Proclamação da República, República Baiense, diminuição dos impostos, abertura dos portos, né? Fim de um preconceito, porque a sociedade era separada, tá? E, consequentemente, aumento salarial. Tudo isso era discutido dentro desse movimento revolucionário na Bahia, tá? Na província da Bahia ou na capitania da Bahia. Tudo bem? Até aqui? Vamos lá. Qual era então a ideia? A ideia era de uma república de liberdade e igualdade. Por que uma república? Porque daí eles não estariam vinculados à metrópole, né? Não estariam vinculados a quem? A Portugal. Não teria que recolher impostos para mandar para o Rio de Janeiro e, consequentemente, para Portugal. Tá? Então, a princípio, a gente tem todo esse cenário, certo? Vamos entender aqui. Os revoltosos, né, os líderes ali das revoltas, estavam muito preocupados, porque havia uma obrigatoriedade de importar produtos industrializados. E já que o Brasil era proibido de fabricá-lo. Por quê? Porque havia um contrato do Brasil, de Portugal com a Inglaterra pioneira na industrialização, enfim, tá? Então, tudo isso acarretava pesados impostos, certo? A revolta. O que nós vamos ter, então? Olha lá, em 12 de agosto de 1798, o movimento, tá, precipitou-se. Alguns de seus membros passaram a distribuir panfletos. Então, né, a cidade de Salvador amanhecerá repleta de panfletos. Nesses panfletos, convidando as pessoas a se mobilizarem, a revoltar-se, ou seja, a lutar pelos seus direitos. Tá? Então, a gente vai ter aí, em meio a cartazes, né, espalhados por Salvador, dirigidos dessa forma: magnífico povo baiano, os rebeldes exigiram
tá? A proclamação de uma república, abertura dos portos brasileiros a todas as nações, o fim do preconceito racial, diminuição dos impostos e aumentos salariais. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Olha lá, o que a gente vai encontrar em um desses panfletos? Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo que seremos irmãos, o tempo que todos seremos iguais. Então, movimentando, né, a euforia do povo para lutar pelos direitos, tá certo? Olha lá, as ruas então foram tomadas, né, por esses revolucionários. Aí nós vamos ter alguns desses nomes presentes: Luiz Gonzaga, Lucas Dantas, né, que tem início a panfletagem, e aí mais tarde serão mencionados João de Deus e Manuel Faustino. Por quê? Porque alguns serão condenados por crime de lesa majestade, que é o crime de traição, tá bom? E a gente chega já em relação a tudo isso. Por conta dessa situação toda, a gente tem, então, a chamada Revolta dos Alfaiates, que foi fortemente influenciada pela Revolução Francesa, tá certo? Aí, a repressão é violenta, é lógico, né? Portugal não deixaria esse movimento eclodir, tá? E depois de um longo processo, nós vamos ter o julgamento dos mais pobres, tá? Então, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga, Lucas Dantas são condenados por crime de lesa majestade, o crime de traição, tá? E como consequência desse crime, a execução. Então, eles são executados em praça pública. Tá? Ou seja, o movimento é abafado, não tem um objetivo alcançado. Tá bom? Conclusão. O que a gente chega de conclusão com relação a tudo isso? Poderia passar horas e horas falando desse movimento para vocês, mas ficaria extremamente cansativo. Tá? Então, a Conjuração Baiana não conseguiu atingir os objetivos, mas podemos mostrar através dela que na época a população já buscava tornar-se uma sociedade justa e os direitos dos cidadãos. Então, nós estamos falando lá do final do século XVIII, em que as pessoas já lutavam por seus direitos. Tá? Observe lá, vamos fazer uma memória bem rapidinho, né, do que a gente viu até agora. Só um minutinho. Nós vamos pensar que havia em Salvador aproximadamente 60 mil pessoas, essa população sofrendo com impostos que crescem constantemente, com a falta de produtos de primeira necessidade, daí, né, a falta de alimento, e o povo começa a mostrar a insatisfação. Essa insatisfação chegará no que a gente chama, então, de conjuração, de uma revolta popular, que tinha como objetivo a independência da Bahia, a liberdade e a igualdade. Certo? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, né? E como a atividade da Conjuração Baiana, depois nós vamos ver outros movimentos, né, ainda nativistas e movimentos separatistas, tá? E eu volto a tocar no assunto da conjuração. Ela não fica esquecida, não. Várias vezes ela será lembrada em outros movimentos, tá? E como tarefa de casa, vocês têm duas atividades. Primeiro, comente 3 características da Conjuração Baiana de 1798. Então, vocês vão olhar, pausa a aula, volta, busca na internet 3 características. Comente sobre elas. 2, explique o que pretendiam os conspiradores. O que eles queriam? Quais eram os objetivos? Tá? E aí, o 8A e 8B, enviem, por favor, as respostas para o professor Juan, e o 8º C enviam as respostas para mim.
tá? E aí, os nossos e-mails disponíveis para que vocês, por favor, mande para a gente, tá bom? Até a próxima aula, um bom final de semana, né? Com esse friozinho gostoso que a gente está aproveitando bastante. Tchau, tchau, gente!